Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela e no vídeo de hoje nós vamos fazer o meu Bullet Journal de 2026. Eu já mostrei melhor o meu caderno em um outro vídeo aqui no canal, mas esse vai ser o caderno no qual eu vou fazer o meu Bullet Journal. Ele tem 366 páginas e as folhas têm 100 gramas. Mas antes de começar, eu decidi fazer um pen teste de algumas canetas que eu tô pretendendo usar para saber o tom exato que elas têm e como combinar eles da melhor forma. Vou manter prioritariamente as cores assim mais neutras, né, pro bege, pro rosa. Também vou testar algumas canetas no lilás e no azul, porque são tons muito parecidos e são cores que eu gosto bastante. E para essa coleção inicial eu gosto de ser um pouco mais neutra, até porque é a coleção que vai me acompanhar aí no decorrer do ano completo. Vocês podem ver que eu tô aí com uma gama de tons de rosa e tons neutros bem ampla, graças a esse kit de canetinhas que eu comprei. E além das canetas, eu também vou usar as washi tapes que eu comprei, somada com as que eu já tinha. Agora, depois do pen teste, podemos oficialmente começar, e eu vou começar por essa parte de pertence a. Eu decidi fazer de uma maneira bem simples, bem básica, sem muita decoração, sem muito enfeite. Por hora vai ficar assim. No decorrer do vídeo eu vou mostrando mais detalhadamente como ficou cada parte, e no final vai ter o compilado ali de tudo prontinho. Esse caderno já vem com esse espaço para fazer o índice, mas eu não vou usar dessa forma, pelo menos por hora, então eu vou deixar em branco mesmo. E comecei pela parte do ano, né? Colocar ali bonitinho o ano, que no caso é 2026. Como eu decidi fazer aquele recorte, eu já tinha a ideia de colocar um papel diferente nessa parte para fazer um fundo, e eu decidi usar um pedaço de papel de parede que eu tinha aqui e funcionou muito bem. Como esse papel de parede ele é bem fininho, ele foi muito fácil de trabalhar e a cor obviamente combinou já com a paleta de cores que eu estava querendo usar. Inclusive, esse foi um pedaço que sobrou do papel de parede que a gente instalou na nossa sala. Então a gente pode aproveitar vários materiais que a gente tem em casa. Nessa parte do ano eu coloquei como se fosse um post-it colado e coloquei o ano de rosa. Para manter essa ideia de algo colado, eu usei a washi tape lilás para poder colocar nessa parte de cima. E para aproveitar esse espaço que ficou atrás, eu coloquei mais ou menos uma frase motivacional, que foi o meu ano sendo 1% melhor todos os dias, e coloquei algumas palavras que eu quero que sejam o foco no meu ano, como disciplina, coragem, e em off coloquei algo que eu não quero que esteja presente no meu ano, que eu quero diminuir no meu dia a dia.
No Futurlog eu separei os espaços ali para colocar os meses em trimestres, o que também é bom do ponto de vista que eu tento quebrar as minhas metas para o ano em pequenas porções no decorrer do ano. Então, para alcançar os objetivos que eu quero, faz muito sentido que as coisas sejam quebradas em pequenas metas para fazer semestralmente, trimestralmente, mensalmente e assim sucessivamente. Porque é como eu falei para vocês, para a gente ter uma grande mudança, a gente pode ser 1% melhor a cada dia, fazendo algo que nos aproxima do nosso objetivo maior. Esse espaço é basicamente um espaço de registro futuro, né? Para colocar ali eventos, coisas que a gente tem que fazer, datas importantes que a gente já sabe previamente, e como eu faço mês a mês o resto do planejamento, no Futurlog eu consigo registrar coisas futuras que eu ainda não posso colocar no meu planejamento mensal. Agora, eu achei que as washi tapes seriam mais diferentes, porque quando a gente olha para elas, elas são bem diferentes. Só que quando colocamos no papel, elas ficam muito parecidas. Então eu usei as canetinhas para fazer uns desenhinhos e diferenciar um pouco elas. Como eu tinha falado com vocês no meu vídeo de comprinhas de papelaria, eu comprei carimbos justamente para facilitar a minha vida nesse momento do Futurlog, porque ficar escrevendo os dias do mês, todos os meses do ano, acaba demorando bastante e dá muito trabalho. Então eu comecei fazendo um teste com o calendário com uma moldura. Testei primeiro num papel à parte, só que estava ficando muito fraco, eu não sei porquê. Eu vou testando outras vezes para ver como fica. Mesmo assim, eu ainda testei direto no caderno e não ficou bom. Então eu tive que dar um jeitinho para conseguir cobrir ali aquele espaço, mas foi até fácil de fazer. Peguei um pedaço de uma folha lá do fundo do caderno, recortei na medida que eu precisava e colei ali o meu calendário. Mas mesmo assim ainda não ficou tão forte quanto eu gostaria. Mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. E vocês podem ver que os últimos mesmo ficaram mais fortes do que os primeiros. Como é a minha primeira vez trabalhando com carimbos, eu já imaginava que não seria assim tão simples. Só que eu fiquei muito feliz que na parte de colocar ali o nome dos meses, esse carimbo foi muito fácil de lidar. Ele ficou bem pigmentado, não ficou falhado, e a letra ficou bem bonita. Não sei também se é porque é um carimbo diferente, esse que eu tô usando aí é da Tilibra, e o outro que eu estava usando anteriormente eu comprei da China. Então, não sei se isso tem alguma diferença, mas a qualidade desse carimbo eu gostei bastante e foi bem mais fácil de trabalhar. É claro que eu já tinha pegado um pouco do jeito, né? Porque já foi o que eu fiz no final. E para complementar a decoração, eu usei um pedacinho do papel de parede para poder manter ali a coerência na temática com o washi tape.
Essa aqui é uma das minhas favoritas, que ela é branquinha, mas é toda escrita assim numa letra cursiva, então ele fica muito lindo. Depois de alguns arremates, esse aí foi o meu Futurlog desse ano. O que vocês acharam? Depois do Futurlog eu deixei ali um espaço para colocar as minhas metas do ano e na página seguinte deixei um espaço para colocar uma lista de desejo e uma wishlist. O espaço de metas eu dividi em 3, porque aí eu vou deixar categorizado as minhas metas separadamente, entre pessoal, profissional e acadêmica. E o espaço de lista de desejos, na parte de cima, eu deixei esse espaço ali para poder preencher conforme a minha vontade, que seriam coisas que não são de comprar, seriam desejos para o ano, que não são materiais. E a parte de baixo deixei ali a wishlist separada em 2 partes para poder preencher com coisas que eu quero comprar ou adquirir nesse ano. Tentei aí manter aquela paleta de cor do rosa com o lilás e usei também as washi tapes nas mesmas cores. A parte seguinte eu deixei reservada para hobbies e um self-care menu. A parte de hobbies eu vou preenchendo no decorrer do ano, de acordo com os hobbies que eu for fazendo. Eu tenho hobbies que eu quero voltar a fazer e também tenho aqueles que eu quero começar a fazer nesse ano. Então eu vou deixar aí para ir preenchendo no decorrer do ano. Agora, o Self-Care Menu, eu aproveitei essa cartela de adesivos que eu já tenho aqui, que tem muitas coisas de autocuidado, para poder colocar nessa parte de menu. E depois fui descrevendo atividades que eu posso fazer para poder ter esse momento de autocuidado, de coisas que eu posso fazer por mim e para ter um tempinho para mim. Como eu não tinha adesivos que representassem todas as coisas que eu queria colocar no papel, eu peguei os que mais pareciam com essas coisas e fui escrevendo o que eu queria dizer, para quando eu olhar eu lembrar.
Eu já tinha visto isso outras vezes, mas nunca tinha entendido muito bem o propósito ou como eu poderia usar de uma forma que realmente funcionasse para mim. Então, depois de algumas pesquisas e do ano passado que eu fiz algumas coisas diferentes, então eu entendi melhor como usar essa ferramenta, que é o meu ano em pixels. Para isso eu faço aí essa gradezinha, né, com os dias do mês e todos os meses do ano. E eu decidi fazer apenas dois, um representando a minha produtividade no decorrer do ano. E aí eu vou colocar a cor que representa o meu nível de produtividade, que está ali representado na legenda, para aquele dia específico, para aquele mês específico, para que no final do ano eu consiga acompanhar como é que eu fui no decorrer do ano. E além do de produtividade, eu decidi colocar um emocional, porque como no ano passado eu fui fazendo o Mood Tracker no decorrer do ano, eu acho que essa é uma forma de eu ter ali aquele controle de humor, sem necessariamente ficar presa a um Mood Tracker mensal. Até porque eu acho essa visão anual muito mais proveitosa, sabe? Para entender melhor. Eu gosto sim de entender como é que funcionou no decorrer do mês, mas a visão anual das coisas é muito esclarecedora. Não quer dizer que eu não vá fazer controle de humor mensal, mas por enquanto o anual é minha prioridade. No ano passado eu fiz o meu controle de hábitos anual, então nessa parte da coleção inicial eu coloquei um espaço com os hábitos que eu queria ter durante o ano e fui ali preenchendo. Funcionou de certa forma para mim, mas eu acho que o mensal ele tem o seu valor, eu acho até mais proveitoso às vezes. Então eu decidi não fazer o meu controle de hábitos anual dessa vez, vou fazer mensalmente. Porém, decidi reservar um espaço para coisas que eu quero aderir no ano e coisas que eu quero retirar. E aí a gente vai ter diferentes áreas da minha vida ali. Vai ter hábitos, saúde, mentalidade e social. Coisas que eu quero no decorrer do ano ir aderindo e coisas que eu quero retirar do meu dia a dia. É uma coisa que eu não preciso preencher de uma vez, eu posso ir no decorrer do ano vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, o que seria bom eu colocar, o que seria bom eu tirar. É um espaço mais para poder colocar tudo que está passando na minha cabeça no papel. E aí eu vou trabalhando essas questões no decorrer dos meses. E então eu uso o controle de hábitos para poder me organizar melhor nessa parte. Como eu falei, o controle de hábitos anual ele tem o seu valor porque te dá uma visão completa do ano, mas para isso eu consigo usar ali o meu ano em pixels para poder ter esse comparativo. Diferente do ano passado, decidi fazer um espaço de finanças dessa vez, anualmente, para ter um controle ali, entender melhor como é que as coisas estão funcionando. Até porque é um objetivo para mim esse ano estudar um pouco mais de finanças, entender um pouco mais dessas questões financeiras. Então, eu acho que ter esse espaço para poder controlar tudo que tem acontecido financeiramente é muito proveitoso. Em resumo, se a gente for ver, toda essa parte de coleções é justamente uma parte para desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. São ferramentas para isso. Então, se a gente quer se desenvolver em alguma área específica das nossas vidas, a gente tem que aproveitar esse espaço e usar ferramentas que vão nos ajudar para isso.
Em resumo, se a gente for ver, essa parte de controle de hábitos, controle de produtividade, de emocional, financeiro, são só ferramentas para a gente entender como é que a nossa mente está funcionando, como é que a nossa rotina está funcionando e também ver onde a gente pode melhorar. Diferente do ano passado, eu vou deixar esse espaço de favoritos maior. No ano passado eu fiz em uma página só toda a questão dos favoritos e mesmo assim não aproveitei tão bem, não usei tanto, mas isso foi um reflexo de como o meu ano foi. E como eu quero coisas diferentes para esse ano, eu quero ampliar o meu repertório cultural, eu quero ter esse espaço maior para conseguir preencher com as coisas que eu for vendo, gostando, me identificando no decorrer do ano, até porque aí no final do ano eu consigo fazer essa retrospectiva e entender mais ou menos como é que foi esse ano para mim. No ano de 2025, eu li mais do que eu tinha lido nos últimos anos, o que foi ótimo para mim e me ajudou a consolidar esse hábito da leitura, por mais que eu ainda esteja num ritmo de leitura que não é tão satisfatório para mim. Eu quero melhorar isso nesse ano, mas conseguir consolidar esse hábito para mim já foi muito bom. E como eu quero desenvolver mais, eu aproveitei um espaço maior para ter ali o meu controle de leitura do ano. Vocês podem ver que de um lado eu tenho ali o que representaria a minha estante, com vários livrinhos que eu vou colorindo de acordo com o que eu vou lendo. E do outro lado eu fiz um controle de leitura da mesma forma que eu fiz o meu ano em pixels, com os dias do mês e os meses do ano, para poder ir colorindo de acordo com a quantidade de páginas que eu li naquele determinado dia. E para completar, ainda fiz uma tabelinha embaixo com os meses do ano para eu ir colorindo de acordo com a quantidade de livros que eu li naquele determinado mês. Então esse controle ficou bem amplo. Eu tenho ali controle de páginas lidas e controle de livros lidos, né? A quantidade de livros lidos, para conseguir aí ter esse acompanhamento. No espaço da estante eu ainda deixei ali um espacinho de metas, no qual eu posso ali preencher com metas de leitura para o ano. A variedade de cores e de tons foi ótima para eu conseguir colorir de uma forma mais completa e mais bonita esse espaço.
tanto na parte das prateleiras, que eu usei ali uns 2 a 3 tons de marrom, como também na parte de pintar ali os vasos com as plantinhas. Ainda preciso melhorar nesse ponto, mas a gente tem aí um ano todo para fazer isso. Como eu tinha falado com vocês que o comprometimento com esse hábito tá grande esse ano, eu fiz mais um espaço reservado ali para leituras, que foi um ranking. De um lado, coloquei um espaço para poder colar a capa dos livros, eu vou mandar imprimir e depois colar no Bullet Journal. E no decorrer das minhas leituras, eu vou montando aí o meu ranking de favoritos para ver qual livro vai vencer no final. Possivelmente esse ranking vai focar em livros de ficção, porque para um ranking ele funcionar e ele ser justo, acho válido que seja todos os livros na mesma categoria. Mas isso aí eu vou vendo no decorrer do tempo. E é claro que não podia faltar um espaço reservado ali para as plataformas digitais. Tem aí a parte do YouTube, Instagram, TikTok, e eu coloquei os quadradinhos representando cada mês para eu conseguir preencher ali com quantidade de vídeos postados ou outras informações que eu acho que são relevantes para eu conseguir entender toda essa movimentação no decorrer do ano. E ainda na parte de baixo eu deixei um espaço ali para colocar anotações, ideias de vídeos, essas coisas. Fiz a parte do TikTok similar às outras plataformas e na página seguinte coloquei um espaço de insights para colocar como se fosse um brainstorm, quase um espaço de brainstorm. Colocar ideias de séries, de conteúdo que eu posso fazer, ideias de vídeos, entre outras coisas.
dona de casa e também uma pessoa que ama rotina e, de certa forma, certa previsibilidade, eu decidi separar um espaço para um cronograma de limpeza que eu dividi entre diário, semanal, mensal, semestral e anual. Até porque nem tudo a gente faz todos os dias numa casa. E casa é um espaço que exige manutenção constante, então tem coisas que sim, a gente vai fazer todos os dias, mas tem coisas que vamos fazer uma vez no mês, ou uma vez a cada 6 meses, ou até mesmo uma vez no ano, se a gente for pensar assim, em pintura ou coisas maiores. E ainda deixei esse espacinho embaixo para colocar ali a última vez que eu fiz algumas coisas, como trocar o gás ou ir ao mercado, porque às vezes no decorrer dos dias a gente esquece, vamos ser sinceros. E aí eu consigo olhar e saber essas informações. Assim como eu fiz nos últimos anos, fiz também um espaço ali para colocar os temas que eu for usando no decorrer do ano. E no final eu vou ter aí uma galeria dos meus temas de 2026. Fiz bem simples mesmo, coloquei aí os espaços para preencher com os temas e usei uma caneta cinza para poder fazer essa moldura. E para o ano usei a caneta preta mesmo. Bom, gente, então esse é o meu Bullet Journal de 2026, as minhas coleções do ano. O que vocês acharam? Gostaram de como ficou o resultado? Logo, logo vai estar saindo aqui o Planeje-se Comigo do mês de janeiro também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado, de todas as ideias aí para as coleções. Os links das coisas que eu usei e do caderno vão estar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha ou comprar alguma coisa. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos, não perder nenhum Planeje-se Comigo desse ano de 2026. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!